Bem, amigos da eletrônica, vamos falar sobre o cálculo da tensão eficaz de uma variação senoidal. Nós vamos utilizar o método da área sob a curva da tensão. Então vamos imaginar que nós temos aqui um gráfico onde o eixo horizontal é o eixo do tempo, medido em segundos, e o eixo vertical é o eixo da tensão, da diferença de potencial. A linha vermelha corresponde à variação da energia elétrica, ou seja, a variação da tensão entre dois terminais com o passar do tempo. Essa variação de tensão segue essa linha vermelha, que é o contorno definido pela função seno. A função seno, ela se repete a cada 360 graus, ou 2π. Então, aqui no gráfico, na linha horizontal, colocando os valores em graus, eu posso calcular a tensão em função do ângulo. E esse ângulo está variando no tempo. Então eu tenho aqui uma variação de quantos graus estão variando a cada segundo. Então aqui no eixo horizontal, a variação em graus por segundo. Lembrando que π vale 180 graus, que π sobre 2 vale 90 graus, 2π 360 graus ou 0 graus, porque a onda começa a repetir. Toda variação de energia elétrica que se repete no tempo é chamada de variação periódica, porque ela repete o seu formato, a forma com que ela varia, em intervalos de tempos iguais. Repete o formato em tempos iguais. Por isso chamamos de onda periódica. Aqui representando então o que nós teríamos na tomada da rede elétrica. Observando nossa tomada padrão brasileiro, o que interessa para a gente é a diferença de potencial entre esse terminal, que pode ser um fio fase, e esse terminal, que seria um fio neutro. O terminal central é o terminal de terra, é apenas uma tentativa de proteger a vida humana contra uma descarga elétrica. Para o equipamento, o que importa mesmo é o terminal da esquerda e o terminal da direita. Assim sendo, a energia elétrica ou a tensão entre os terminais da tomada varia de acordo com a variação de uma onda senoidal. Se nós darmos uma analisada na variação da tensão, essa variação de energia elétrica realiza trabalho. Que tipo de trabalho nós utilizamos para energia elétrica? Que tipo de trabalho a energia elétrica realiza para nós? Basicamente, iluminação através de lâmpadas, aquecimento por resistências elétricas, como as utilizadas em chuveiro, ferro de passar roupa, cafeteira elétrica, fogão elétrico, torradeira elétrica e etc. E finalmente através de motores elétricos para movimento mecânico. Então basicamente utilizamos a energia elétrica para essas três atividades: iluminação, aquecimento e movimento. Então essa variação de energia elétrica realiza trabalho: iluminação ou aquecimento ou movimento. Deve haver, então se eu pensando que essa energia elétrica está variando no tempo, deve haver uma tensão contínua, representada aqui pela linha azul. Deve haver uma tensão contínua que realize nessas cargas elétricas o mesmo trabalho, né? Aquecimento, iluminação e movimento. Essa tensão então é chamada de tensão eficaz. A tensão eficaz é o equivalente em uma tensão contínua que realiza numa carga resistiva a mesma dissipação de potência que uma tensão alternada. Então a tensão eficaz é o equivalente em tensão contínua, linha azul, que produz numa carga resistiva a mesma dissipação de potência que uma tensão variável alternada no tempo.
Assim sendo, nós podemos considerar que a área sob, ou seja, abaixo da curva, que a área sob a curva da variação da energia elétrica representa a potência, a energia elétrica dissipada em uma carga resistiva. O resultado dessa área vai ser um valor numérico, que aqui no nosso exemplo vai ser expresso em volts vezes graus. Esse valor numérico representa o valor da área, mas não o formato da área. Então aqui eu tenho o formato de um semiciclo de senoide e aqui eu tenho o formato de nuvem. Ambos poderiam ter o mesmo valor de área. Então o valor da área não determina o formato da área. Assim sendo, eu posso forçar esse valor numérico a ser uma área retangular. Ao forçar ser uma área retangular, por conveniência, eu vou aproveitar esse valor, essa dimensão de base, e aplicar a base do meu retângulo. Assim sendo, a resultante altura do meu retângulo vai equivaler ao que nós chamamos de tensão média, ou a média das variações de tensão nesse intervalo de tempo de 0 a π. Então esse é o método que nós utilizamos, o método da área sob a curva da tensão. Calculo a área sob a curva da tensão, tenho um valor numérico, forço esse valor numérico a ser um retângulo, aproveitando o mesmo tamanho da base da variação para a base do meu retângulo, a resultante altura do retângulo, nós teremos a tensão média. Assim sendo, a tensão média é a média das variações de tensão nesse intervalo de tempo. Então, no intervalo de 0 a π, a energia elétrica variou senoidalmente no gráfico da esquerda, e no gráfico da direita eu vou ter a mesma área, só que a variação não aconteceu. Ela ficou sempre num valor de tensão contínuo. E assim eu tenho um retângulo com a mesma área do semiciclo da senoide. Agora a pergunta: como eu calculo a área sob a curva da senoide? Então, resposta 1. Utilizando a ferramenta matemática cálculo integral. A área vai ser o resultado da integral entre o período de 0 a π da função V máximo vezes o seno do ângulo em função do tempo. Bom, isso aqui é muito complicado. Nós vamos abandonar esse e vamos partir para o método gráfico. Esse aqui é mais fácil. Pelo método gráfico, o que eu tenho que fazer é essa área sob a curva dividir em pequenos retângulos, em pequenas áreas retangulares. Com isso, eu vou ter um valor aproximado da área. Então, no gráfico da direita, eu tenho a curva, que é a variação da tensão no tempo, a área sob a curva em azul ou roxo. Eu vou pegar essa área e dividir em 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Se eu observar o contorno formado pelas alturas dos retângulos, eu tenho aproximadamente a variação da energia elétrica no tempo. Então, se eu dividir essa minha área em poucos retângulos, o cálculo vai ser muito aproximado e vai ser cheio de erros. Para diminuir o erro e me aproximar mais do valor real, eu teria que dividir essa área em pequenos retângulos. Quanto maior a quantidade de pequenos retângulos, mais próximo do valor real eu vou chegar ao valor da área. Então, a área sob a curva da senoide vai ser igual à somatória de todas essas áreas verticais que eu dividi. Ampliando a figura, eu vejo que
a área sob a curva da tensão foi dividida em vários retângulozinhos verdes. E é fácil calcular a área de retângulo. É só multiplicar o valor da base pela altura. Então, cada retângulozinho desse verde vai ter uma base multiplicada pela altura. Eu vou ter a área do retângulo. No nosso exemplo, a base corresponde ao ângulo. Então aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus. Então esse retângulo aqui, por exemplo, estaria no ângulo de 75 graus. Então a base seria 75 graus e a altura seria o resultado do seno de 75 graus. Assim sendo, a curva vermelha é a variação da energia elétrica no tempo. Os retângulos verdes é a divisão da área sob a curva da variação da tensão no tempo em pequenos retângulos. Na figura central eu vejo apenas os retângulos e eu vejo que o contorno não é uma linha contínua, é uma escadinha cheia de degraus. É aqui que está a aproximação, o meu erro. Quanto mais retângulos eu tiver, menor vai ser o erro. Ou seja, mais perto eu vou chegar do valor real da área. Somando todos esses pequenos retângulos, eu vou ter a área total. Então eu pego a área sob a curva da tensão, divido em pequenos retângulos, calculo a área de cada um desses pequenos retângulos. Ao somar todas essas áreas, eu vou ter a área total. Assim sendo, a área total é um valor numérico. Esse valor numérico não indica o formato da área, apenas o valor da área. Nesse exemplo, eu peguei a área sob a curva do semiciclo positivo da senoide e fiz com que o valor da área fosse igual ao valor da área desse retângulo. Mantive o tamanho da base nas duas representações. Assim sendo, se os dois têm a mesma área e os dois têm a mesma base, áreas iguais e bases iguais, a altura do retângulo vai corresponder à média das variações de tensão. Então eu percebo que nesse lado a tensão ou as alturas estão variando em função do tempo e aqui a altura é constante com o passar do tempo. Altura variável, altura constante. Energia elétrica variável, energia elétrica constante ou contínua. Interessante que, se eu calcular a área sob a curva do semiciclo positivo da senoide, eu vou chegar nesse retângulo aqui. Um retângulo que vai ter um valor positivo, já que os valores para cima da horizontal são todos valores positivos. No semiciclo negativo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular a área sob o semiciclo negativo, só que todos os valores aqui são negativos. Eu vou chegar num valor resultante de área negativo. Área negativa não faz sentido físico, apenas sentido matemático. Então, o valor dessa área é positivo, o valor dessa área é negativo. Se eu fizer a média de todo o ciclo de senoide, pegar todo o ciclo de senoide, a média seria a área positiva mais o valor da área negativa. Como são iguais, seria o mesmo valor. Então o resultado aqui seria 0. 0 dividido por 2 resultaria numa tensão média de 0 volts. A tensão média de uma tensão de variação senoidal, desde que alternada e simétrica, vai ser sempre 0. Mas isso é uma incoerência,
Porque eu estou realizando o trabalho tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Então, para corrigir essa incoerência, eu vou ter que trabalhar com outro método de média. Nós chamamos de média quadrática. Então, voltando. Ao calcular a área do semiciclo, teria uma área positiva. Ao calcular a área do semiciclo, eu vou ter um valor negativo. Ao fazer a média de toda a senoide, eu vou ter um valor nulo, indicando que a tensão média é zero. Como é que eu posso ter uma tensão média zero se eu realizo o trabalho tanto no semiciclo positivo e negativo? Então a média simples não funciona para cá. Vamos trabalhar com a média quadrática. Professor, o que é média quadrática? Média quadrática é a raiz quadrada da média simples dos quadrados das parcelas. Então eu vou ter aqui um valor de tensão que eu vou chamar de valor de tensão eficaz. E a partir de agora, se alguém perguntar para você o que é a tensão eficaz, é o valor da média quadrática da variação da energia elétrica de uma senoide alternada e simétrica no tempo. Nessa figura, nós vamos olhar agora com os olhos do conhecimento. Essa figura é a mesma da figura 1. Então, ao observar a figura 1, eu vejo aqui a variação da tensão no tempo. Olhando com os olhos do conhecimento, o que nós vamos ver? Nós vamos perceber que essa variação de energia elétrica atinge um ponto máximo de tensão no tempo. Esse valor máximo de tensão no tempo eu vou chamar de V máximo positivo, porque está acima do eixo horizontal. A variação da energia elétrica também atinge o valor mínimo. O valor mínimo é o zero. Não existe valor menor que zero. A partir do zero, acontece aqui a inversão de polaridade elétrica dos terminais. A tensão agora começa a crescer, só que negativamente, atingindo o valor máximo, que eu chamo de tensão máxima negativa ou menos V máximo. A senoide volta à tensão mínima, que é zero, e repete o seu ciclo. Então, tudo que termina e começa a repetir, ao momento que ele começa a se repetir, nós dizemos que finalizou um ciclo de variação. Então, o período de tempo que ele vai de 0 a 2π é o tempo em que a onda de variação senoidal leva para terminar o seu ciclo e começar um novo ciclo de repetição. Então, o valor de t é o tempo em que a variação de energia elétrica leva para terminar o seu ciclo e começar a repetir. Então, a variação começou em 0, terminou em 2π, e em 2π ela começa novamente a sua variação, repetindo sempre o mesmo formato, dentro do mesmo intervalo de tempo. Ao observar, um pouco abaixo da tensão máxima, eu tenho a representação da tensão eficaz. Tensão eficaz é um valor constante de média quadrática. É a média quadrática da variação da energia elétrica no tempo de uma senoide completa, ou seja, de 0 a 360 graus. Abaixo da tensão eficaz eu vou ter a tensão média. Como está acima do eixo horizontal, esse valor de tensão média diz respeito à área do semiciclo positivo. Então, a altura desse retângulo corresponde à tensão média da variação de energia elétrica do semiciclo positivo da senoide. Da mesma forma, eu vou ter uma tensão média que corresponde à variação da energia elétrica no semiciclo negativo da senoide. A área do semiciclo, transformada na área de um retângulo, a altura desse retângulo vai ser o valor da minha tensão média
E como está abaixo do zero, do eixo zero horizontal, vai ser uma tensão média negativa. A pergunta que eu faço é: por que não existe tensão eficaz negativa? Por que não existe tensão eficaz? Tem tensão eficaz acima do eixo horizontal, por que não há tensão eficaz abaixo do eixo horizontal? A resposta é porque a tensão média quadrática eleva os valores de cada parcela ao quadrado. E ao multiplicar um número negativo por ele mesmo, ou ao levar o número negativo ao quadrado, o resultado vai ser um número positivo. Então aqui, na tensão eficaz, eu estou considerando toda a variação positiva da senoide mais a variação negativa da senoide, tudo como se fosse uma variação positiva. Ok? Assim nós temos a tensão eficaz somente positiva e nunca negativa.